o encontro invisível diário com Jesus, a presença de Jesus na vida cotidiana. A figura de Jesus atravessa os séculos como uma presença viva na história espiritual da humanidade. Muito além de um personagem histórico ou de um mestre religioso limitado ao passado, o Cristo continua atuando silenciosamente na consciência humana, inspirando pensamentos, despertando sentimentos e convidando cada pessoa a um encontro íntimo e transformador. Quando o Novo Testamento narra os episódios da vida de Jesus, não o apresenta apenas como um líder que esteve fisicamente entre os homens por um período determinado, mas como alguém cuja mensagem e cuja presença transcendem o tempo e permanecem acessíveis àqueles que procuram viver seus ensinamentos. Sob a perspectiva da doutrina espírita, essa presença se torna ainda mais compreensível, pois se entende que os espíritos elevados continuam auxiliando a humanidade, mesmo depois de deixarem o plano material, agindo através da inspiração, da intuição e das circunstâncias que conduzem o ser humano ao progresso moral. O encontro diário com Jesus não acontece necessariamente por meio de manifestações visíveis ou fenômenos extraordinários. Ele ocorre de maneira sutil, muitas vezes imperceptível, nos momentos simples da vida. Esse encontro invisível acontece quando uma consciência é tocada por uma ideia de perdão, quando alguém sente o impulso de ajudar outra pessoa, quando o coração se sensibiliza diante do sofrimento alheio ou quando surge o desejo sincero de melhorar como ser humano. Nesses momentos silenciosos, a influência do Cristo se faz presente como uma luz interior que orienta e fortalece o espírito humano na sua caminhada evolutiva. O Novo Testamento apresenta diversas passagens que indicam essa presença contínua de Jesus entre os homens. No Evangelho de Mateus, por exemplo, encontramos a afirmação consoladora: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa frase não se limita a um consolo poético dirigido aos discípulos da época. Ela revela uma verdade espiritual profunda, indicando que o Cristo continua acompanhando a humanidade em sua jornada. A doutrina espírita, ao interpretar os ensinamentos de Jesus à luz da imortalidade da alma e da comunicação entre os mundos espiritual e material, amplia a compreensão dessa promessa, mostrando que espíritos superiores podem inspirar e orientar aqueles que se dispõem a ouvir a voz da consciência. Assim, o encontro invisível com Jesus acontece na intimidade do espírito humano. Ele não depende de templos suntuosos, rituais complexos ou demonstrações exteriores de religiosidade. Esse encontro ocorre principalmente no silêncio da reflexão, na prática do bem e no esforço sincero de viver de acordo com os valores ensinados pelo Cristo. Cada gesto de caridade, cada palavra de consolo e cada atitude de compreensão representam, em essência, uma forma de aproximação com a presença espiritual de Jesus. Do ponto de vista espírita, essa aproximação é facilitada pelo fato de que os espíritos evoluídos atuam constantemente como orientadores da humanidade. Jesus é visto como o espírito mais elevado que já esteve entre nós, o guia e modelo para toda a humanidade, conforme ensinado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Isso significa que sua influência moral não se limita ao passado, mas continua irradiando sobre o planeta, estimulando o progresso espiritual de todos os povos. Contudo, para perceber esse encontro invisível, é necessário desenvolver sensibilidade espiritual. Muitas vezes, a agitação da vida moderna, a busca incessante por conquistas materiais e as preocupações cotidianas impedem que a pessoa perceba os sinais sutis dessa presença espiritual. O espírito humano acaba se distraindo com as urgências da vida e deixa de prestar atenção às inspirações que surgem na consciência, como se uma voz suave estivesse constantemente chamando para um caminho mais elevado. A doutrina espírita ensina que cada pessoa possui um espírito protetor ou anjo guardião, cuja missão é orientar e amparar ao longo da vida.
Esses espíritos trabalham em harmonia com os ensinamentos do Cristo, contribuindo para que cada indivíduo encontre oportunidades de crescimento moral. Dessa forma, o encontro diário com Jesus também se manifesta através dessas influências espirituais benéficas que nos cercam e nos estimulam a agir com amor, paciência e compreensão. Quando alguém decide cultivar valores como a humildade, a compaixão e o perdão, está, de certa forma, aproximando-se da vibração espiritual do Cristo. Não se trata de um encontro físico, mas de uma sintonia moral e espiritual. Assim como duas pessoas que compartilham os mesmos sentimentos se compreendem facilmente, o espírito humano que busca viver os ensinamentos de Jesus passa a sentir mais claramente sua presença inspiradora. Esse processo é semelhante ao nascer do sol em uma manhã tranquila. À medida que o horizonte se ilumina, a presença do sol se torna evidente. Da mesma forma, o Cristo está constantemente irradiando sua influência espiritual sobre a humanidade, mas somente quando o coração humano se abre para a luz do bem é que essa presença se torna perceptível. Portanto, o encontro invisível com Jesus não é um evento raro reservado a poucos escolhidos. Ele está disponível para todos os que desejam aproximar-se de seus ensinamentos. Cada dia oferece novas oportunidades para esse encontro silencioso, seja através da oração sincera, da leitura edificante, da prática da caridade ou da reflexão interior que conduz à melhoria moral. Compreender essa realidade transforma profundamente a maneira como se encara a vida. Em vez de perceber a existência como uma sequência de acontecimentos isolados, a pessoa passa a entender que está inserida em um processo espiritual mais amplo, no qual o Cristo continua sendo o grande orientador da humanidade. Assim, cada experiência cotidiana pode se tornar uma oportunidade de aprendizado e crescimento, iluminada pela presença invisível daquele que ensinou o caminho do amor e da fraternidade. O Cristo interior, onde acontece o verdadeiro encontro com Jesus. Quando se fala em encontrar Jesus, muitas pessoas imaginam acontecimentos extraordinários, visões espirituais ou experiências místicas que rompem a normalidade da vida cotidiana. Entretanto, tanto o Novo Testamento quanto a compreensão espiritual apresentada pela doutrina espírita indicam que o verdadeiro encontro com o Cristo ocorre principalmente no interior da consciência humana. É nesse espaço silencioso da alma que a mensagem de Jesus se torna viva, transformando pensamentos, sentimentos e atitudes. O encontro invisível diário com Jesus não acontece em um lugar físico determinado, mas na intimidade do espírito, onde cada pessoa dialoga consigo mesma e com Deus. Nos evangelhos, Jesus frequentemente orientava seus discípulos a voltarem-se para dentro de si. Em certa ocasião, afirmou que o reino de Deus não viria com aparências exteriores, pois está dentro de cada pessoa. Essa afirmação revela uma profunda verdade espiritual. A presença divina e a influência do Cristo não dependem de circunstâncias externas, mas de uma disposição interior de receptividade. Quando o coração humano se abre para o bem, para a justiça e para o amor ao próximo, cria-se um espaço interior onde os ensinamentos de Jesus podem florescer. A doutrina espírita aprofunda essa ideia ao explicar que o espírito humano traz dentro de si as leis divinas gravadas na própria consciência. Em outras palavras, cada pessoa possui uma espécie de bússola moral que orienta suas escolhas e indica o caminho mais justo e fraterno. Essa consciência é o ponto de contato entre o espírito encarnado e as influências espirituais superiores que procuram inspirar o bem. Assim, quando alguém escuta a voz da consciência e decide agir com bondade, está, na verdade, respondendo a uma inspiração que se harmoniza com os ensinamentos do Cristo. Esse Cristo interior não significa que cada pessoa seja o próprio Cristo, mas que cada espírito possui dentro de si
a capacidade de refletir a luz espiritual ensinada por Jesus. É como se a presença moral do Cristo fosse uma chama que pode acender inúmeras outras chamas nos corações humanos. Quanto mais alguém se esforça para desenvolver virtudes como a paciência, a humildade e a caridade, mais essa luz interior se torna forte e perceptível. O encontro invisível com Jesus acontece, portanto, quando a consciência desperta para valores mais elevados. Esse encontro pode ocorrer em momentos muito simples da vida, como quando alguém decide perdoar uma ofensa em vez de alimentar ressentimentos, quando escolhe compreender em vez de julgar, ou quando oferece ajuda a quem está passando por dificuldades. Nesses momentos, a pessoa está vivendo os ensinamentos do Cristo, e é exatamente nessa vivência que ocorre o verdadeiro encontro espiritual. Na visão espírita, Jesus não apenas ensinou um conjunto de princípios morais, mas demonstrou na prática como viver em harmonia com as leis divinas. Sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e equilíbrio espiritual. Ao estudar os evangelhos e refletir sobre suas atitudes, o ser humano encontra um modelo que pode orientar sua própria transformação interior. Esse processo de transformação é gradual, pois o espírito humano ainda está em processo de evolução, aprendendo lentamente a substituir sentimentos egoístas por atitudes mais fraternas. Muitas vezes, as pessoas procuram experiências espirituais grandiosas, acreditando que apenas eventos extraordinários podem confirmar a presença de Deus ou de Jesus em suas vidas. No entanto, o encontro mais profundo com o Cristo costuma ocorrer de maneira discreta, quase silenciosa, na forma de uma mudança interior que modifica a maneira de ver o mundo. Quando alguém começa a desenvolver mais paciência diante das dificuldades, mais compreensão diante das falhas alheias e mais esperança diante das adversidades, isso indica que a influência dos ensinamentos de Jesus está se tornando ativa dentro do coração. Esse processo interior também envolve autoconhecimento. Para perceber a presença do Cristo em sua própria consciência, a pessoa precisa aprender a observar seus pensamentos e sentimentos com sinceridade. O espírito humano carrega tendências, imperfeições e hábitos que foram acumulados ao longo de muitas experiências de vida. Reconhecer essas limitações não deve ser motivo de desânimo, mas sim o primeiro passo para a transformação moral. O Evangelho apresenta inúmeras situações em que Jesus demonstrou compreensão diante das fraquezas humanas, sempre incentivando o recomeço e a renovação espiritual. Quando encontrou pessoas consideradas pecadoras ou marginalizadas pela sociedade, ele não as condenou, mas as convidou a uma nova forma de viver. Essa atitude revela que o Cristo vê além das falhas momentâneas, reconhecendo o potencial de crescimento que existe em cada espírito. Sob essa perspectiva, o encontro invisível com Jesus também acontece quando alguém decide recomeçar moralmente. Sempre que uma pessoa reconhece um erro e busca corrigi-lo, abre-se uma porta interior para a influência espiritual do bem. A doutrina espírita ensina que os espíritos superiores se aproximam daqueles que demonstram sinceridade no esforço de melhorar. Assim, o Cristo se torna uma presença orientadora que inspira coragem para continuar avançando no caminho da evolução. Outro aspecto importante desse encontro interior é o desenvolvimento da sensibilidade espiritual. À medida que o espírito humano se torna mais equilibrado e mais aberto ao bem, começa a perceber com maior clareza as inspirações que surgem na consciência. Muitas vezes essas inspirações aparecem como ideias repentinas de ajudar alguém, como um sentimento de compaixão inesperado, ou como uma intuição que orienta uma decisão importante. Essas percepções não devem ser vistas como algo sobrenatural ou misterioso, mas como parte natural da interação entre o espírito humano e o mundo espiritual. Segundo a doutrina espírita, estamos constantemente cercados por espíritos que influenciam nossos pensamentos, seja para o bem ou para o mal.
Quando cultivamos pensamentos elevados e sentimentos de fraternidade, entramos em sintonia com espíritos mais evoluídos que nos inspiram a seguir os ensinamentos do Cristo. Assim, o Cristo interior não é uma ideia abstrata, mas uma realidade espiritual que se manifesta através da consciência iluminada pelo amor e pela verdade. Cada pessoa possui a possibilidade de desenvolver essa presença interior, transformando gradualmente sua maneira de viver e de se relacionar com o mundo. O encontro invisível diário com Jesus acontece exatamente nesse processo de transformação moral. Não é um evento isolado, mas uma experiência contínua que se renova a cada dia, sempre que alguém escolhe o caminho da compreensão, da caridade e do amor ao próximo. A oração, o silêncio e a escuta da consciência. Entre as diversas formas de aproximar-se espiritualmente de Jesus, poucas são tão profundas quanto a prática da oração sincera. Nos evangelhos, encontramos repetidas vezes o Cristo orientando seus discípulos sobre a importância de orar, mas sempre destacando que a verdadeira oração não deve ser uma demonstração exterior de religiosidade, e sim uma conversa íntima e sincera com Deus. Ele ensinava que, ao orar, a pessoa deveria recolher-se em silêncio e falar com o Pai em segredo, pois Deus conhece os pensamentos e sentimentos mais profundos do coração humano. Essa orientação revela que a oração é, antes de tudo, um momento de encontro interior. Não se trata apenas de repetir palavras ou fórmulas decoradas, mas de abrir a mente e o coração para uma comunicação espiritual que fortalece o espírito. Quando alguém ora com sinceridade, cria um estado de tranquilidade e receptividade que permite perceber melhor as inspirações espirituais que chegam à consciência. A doutrina espírita também destaca a importância da oração como meio de elevação espiritual. Segundo seus ensinamentos, a oração funciona como uma forma de sintonia entre o espírito humano e os planos espirituais mais elevados. Quando alguém dirige pensamentos sinceros a Deus e aos espíritos superiores, eleva suas vibrações e se torna mais receptivo às influências benéficas que podem trazer paz, esclarecimento e coragem diante das dificuldades da vida. Nesse contexto, o encontro invisível com Jesus pode ocorrer durante momentos de oração profunda. Não porque Jesus apareça de forma visível ou extraordinária, mas porque a mente e o coração entram em sintonia com os valores espirituais que ele ensinou. A oração cria um ambiente interior de silêncio e serenidade, onde a consciência pode perceber com mais clareza a presença do bem. Entretanto, para que a oração cumpra plenamente seu papel espiritual, é necessário que ela seja acompanhada de reflexão e disposição para agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Orar não significa apenas pedir ajuda ou proteção, mas também buscar orientação para viver de maneira mais justa e fraterna. Quando alguém ora pedindo sabedoria para compreender os outros, força para perdoar ou coragem para praticar o bem, está se aproximando espiritualmente da vibração moral do Cristo. O silêncio interior também desempenha um papel fundamental nesse processo. Em um mundo marcado pelo excesso de informações, pela pressa constante e pela agitação das atividades diárias, muitas pessoas raramente encontram momentos de quietude para refletir sobre sua própria vida espiritual. No entanto, é justamente nesse silêncio que a consciência pode se manifestar com maior clareza. Quando a mente se acalma e as preocupações momentâneas se afastam, a pessoa começa a perceber sentimentos e pensamentos que antes passavam despercebidos. Surge, então, um espaço interior onde é possível avaliar atitudes, reconhecer erros e buscar novos caminhos de crescimento moral. Esse processo de escuta da própria consciência representa uma das formas mais profundas de encontro com os ensinamentos de Jesus. A consciência, muitas vezes chamada de voz interior, funciona como um guia moral que orienta o espírito humano em direção ao bem.
Segundo a visão espírita, essa voz interior é influenciada tanto pelas leis divinas gravadas no espírito, quanto pelas inspirações de espíritos benfeitores que procuram auxiliar no processo evolutivo. Assim, quando alguém escuta a própria consciência com sinceridade, pode perceber orientações que conduzem a decisões mais equilibradas e fraternas. O encontro invisível com Jesus, portanto, pode acontecer nesses momentos de silêncio interior, quando a pessoa reflete sobre suas atitudes à luz dos ensinamentos do Evangelho. Ao perguntar a si mesma como agir com mais amor, mais paciência e mais compreensão, ela está buscando alinhar sua conduta com o exemplo do Cristo. Esse encontro não produz necessariamente emoções intensas ou experiências espetaculares. Muitas vezes, ele se manifesta de forma simples, como uma sensação de paz após uma oração sincera ou como uma compreensão repentina sobre a melhor maneira de resolver um conflito. Esses pequenos sinais indicam que a consciência está se abrindo para uma orientação espiritual mais elevada. Com o tempo, quem cultiva o hábito da oração e da reflexão interior começa a perceber que nunca está verdadeiramente sozinho. Mesmo nos momentos difíceis, existe uma presença espiritual que inspira esperança e coragem. Essa presença é a influência constante do Cristo, que continua convidando cada espírito humano a caminhar pelo caminho do amor, da verdade e da evolução. Jesus, nas pequenas atitudes do cotidiano. Quando se pensa na presença de Jesus na vida humana, muitas pessoas imaginam momentos extraordinários, experiências espirituais profundas ou acontecimentos que rompem a rotina comum. Entretanto, tanto o Novo Testamento quanto a interpretação oferecida pela doutrina espírita mostram que a presença do Cristo se manifesta principalmente nas situações simples da vida diária. O encontro invisível com Jesus não acontece apenas em templos ou momentos de oração, mas também nas escolhas mais comuns que cada pessoa faz ao longo do dia. Cada atitude de bondade, cada gesto de compreensão e cada esforço para agir com justiça representam oportunidades silenciosas de viver os ensinamentos do Cristo. Nos Evangelhos, Jesus frequentemente utilizava exemplos do cotidiano para ensinar verdades espirituais profundas. Ele falava de sementes, de trabalhadores, de pais e filhos, de viajantes e de vizinhos. Essa forma de ensinar demonstrava que a vida espiritual não está separada da vida comum, mas está presente em todas as experiências humanas. O reino de Deus, segundo suas palavras, pode ser comparado a uma pequena semente que cresce silenciosamente até se tornar uma grande árvore. Essa imagem sugere que as transformações espirituais acontecem gradualmente, muitas vezes de maneira discreta e quase imperceptível. Na perspectiva espírita, a vida cotidiana é um campo constante de aprendizado moral. Cada situação vivida oferece oportunidades para desenvolver virtudes e superar imperfeições. Assim, quando alguém decide agir com paciência diante de uma dificuldade, demonstra honestidade em suas relações ou oferece ajuda a quem precisa, está realizando pequenas ações que refletem o espírito dos ensinamentos de Jesus. Essas atitudes simples constituem formas concretas de encontro com o Cristo, pois representam a aplicação prática de sua mensagem. Muitas vezes as pessoas acreditam que apenas grandes gestos de heroísmo ou sacrifícios extraordinários possuem valor espiritual. No entanto, o Evangelho mostra que Jesus valorizava profundamente as atitudes simples realizadas com sinceridade. Em certa ocasião, ao observar pessoas fazendo ofertas no templo, ele destacou a atitude de uma viúva pobre, que doou apenas 2 pequenas moedas, explicando que aquela oferta tinha grande valor porque representava tudo o que ela possuía. Essa narrativa revela que o valor moral de uma ação não está na sua aparência exterior, mas na intenção e no amor com que é realizada.
O encontro invisível com Jesus acontece, portanto, quando a pessoa decide transformar o cotidiano em um espaço de prática do bem. Um simples gesto de gentileza pode aliviar o sofrimento de alguém. Uma palavra de incentivo pode renovar a esperança de quem está desanimado. Um ato de paciência pode evitar conflitos desnecessários. Essas pequenas atitudes, quando repetidas ao longo do tempo, contribuem para transformar não apenas a vida individual, mas também o ambiente ao redor. A doutrina espírita ensina que o progresso espiritual ocorre principalmente através da transformação moral. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas por meio de esforços contínuos para desenvolver virtudes e superar tendências negativas. Cada dia oferece novas oportunidades para esse aprendizado. Assim, a vida cotidiana se torna um verdadeiro laboratório espiritual, onde o espírito aprende gradualmente a viver de acordo com as leis divinas. Nesse processo, as relações humanas desempenham um papel fundamental. Família, amigos, colegas de trabalho e até mesmo pessoas desconhecidas fazem parte das experiências que ajudam no crescimento espiritual. Muitas vezes, são justamente os desafios nas relações humanas que oferecem as melhores oportunidades de aprendizado moral. Quando alguém enfrenta conflitos, desentendimentos ou diferenças de opinião, surge a chance de desenvolver tolerância, compreensão e humildade. Jesus demonstrou em sua vida uma extraordinária capacidade de lidar com diferentes tipos de pessoas, desde discípulos dedicados até adversários que o criticavam. Em todas essas situações, ele mantinha uma atitude de serenidade e firmeza moral, mostrando que é possível responder ao mal com o bem. Esse exemplo continua sendo uma referência poderosa para quem deseja viver de acordo com os valores espirituais ensinados pelo Cristo. Quando uma pessoa decide aplicar esses ensinamentos nas situações mais comuns da vida, começa a perceber que o encontro com Jesus não está distante ou inacessível. Ele acontece exatamente no momento em que alguém escolhe agir com amor, mesmo quando seria mais fácil reagir com egoísmo ou indiferença. É nessa escolha consciente pelo bem que o espírito humano se aproxima da presença moral do Cristo. Assim, o cotidiano deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e obrigações para se tornar um caminho de crescimento espiritual. Cada decisão tomada ao longo do dia pode refletir valores mais elevados ou tendências menos equilibradas. Quando a pessoa procura agir de acordo com os princípios do Evangelho, transforma sua própria vida em um espaço de encontro constante com os ensinamentos de Jesus. A caridade como forma de encontro com o Cristo. Entre todos os ensinamentos deixados por Jesus, poucos são tão claros e repetidos quanto o convite à prática da caridade. Nos Evangelhos, ele enfatiza inúmeras vezes a importância de amar o próximo, ajudar os necessitados e tratar os outros com misericórdia. Esse princípio ocupa um lugar central na mensagem do Cristo e na doutrina espírita, que resume a verdadeira religião na frase simples e profunda: fora da caridade não há salvação. A caridade, no entanto, não deve ser compreendida apenas como ajuda material. Embora oferecer alimento, abrigo ou recursos a quem necessita seja uma forma importante de auxílio, a caridade também se manifesta através de atitudes morais e espirituais. Um gesto de compreensão, uma palavra de consolo ou uma atitude de perdão podem ter um impacto profundo na vida de outra pessoa. Assim, a caridade se torna uma expressão prática do amor ao próximo. O encontro invisível com Jesus ocorre frequentemente através dessas atitudes de solidariedade. Quando alguém estende a mão para ajudar outra pessoa, está colocando em prática os valores ensinados pelo Cristo. No Evangelho de Mateus, encontramos uma das passagens mais significativas sobre esse tema, quando Jesus afirma que tudo o que é feito em favor dos mais necessitados é, na verdade,
feito a ele próprio. Essa afirmação revela que o Cristo se identifica com aqueles que sofrem e que cada gesto de ajuda representa uma forma de servi-lo. Sob a perspectiva da doutrina espírita, essa compreensão se torna ainda mais profunda. O Espiritismo ensina que todos os seres humanos são espíritos em processo de evolução e que cada pessoa enfrenta desafios e provas necessárias para seu crescimento espiritual. Nesse contexto, a caridade representa não apenas um ato de generosidade, mas também um dever moral de solidariedade entre espíritos que caminham juntos na jornada evolutiva. A prática da caridade também beneficia aquele que ajuda. Ao realizar uma ação de amor ao próximo, o espírito humano fortalece virtudes como compaixão, humildade e desprendimento. Esses valores contribuem para a transformação interior e aproximam a pessoa da vibração moral ensinada por Jesus. Assim, quem pratica a caridade experimenta uma forma profunda de encontro espiritual com o Cristo. É importante lembrar que a caridade não exige condições especiais ou grandes recursos materiais. Qualquer pessoa pode praticá-la em diferentes circunstâncias da vida. Às vezes, a caridade se manifesta simplesmente na disposição de ouvir alguém que precisa desabafar, na paciência diante das dificuldades de outra pessoa ou no esforço sincero de compreender os erros alheios. A doutrina espírita também destaca que a caridade deve ser acompanhada de respeito e humildade. A ajuda oferecida ao próximo não deve ser motivo de orgulho ou vaidade, mas uma expressão natural de fraternidade. Jesus ensinava que as boas ações deveriam ser realizadas sem ostentação, pois o verdadeiro valor moral está na intenção sincera de fazer o bem. Quando a caridade é praticada dessa maneira, ela se torna uma ponte espiritual entre os seres humanos e o Cristo. Cada gesto de amor ao próximo fortalece os laços de fraternidade que unem a humanidade e contribui para a construção de um mundo mais justo e solidário. As provas da vida, como oportunidades de aproximação com Jesus. A vida humana é marcada por experiências variadas que incluem momentos de alegria, conquistas e realização, mas também períodos de dificuldade, sofrimento e desafios inesperados. Muitas pessoas se perguntam por que enfrentam determinadas situações difíceis e qual seria o sentido espiritual dessas experiências. Tanto o Novo Testamento quanto a doutrina espírita oferecem reflexões profundas sobre esse tema, mostrando que as dificuldades da vida podem representar oportunidades importantes de crescimento espiritual. Jesus nunca prometeu que seus seguidores estariam livres de problemas ou sofrimentos. Pelo contrário, ele ensinou que a vida apresenta desafios que exigem coragem, fé e perseverança. Ao mesmo tempo, ofereceu palavras de esperança ao afirmar que aqueles que enfrentam dificuldades com confiança em Deus encontrarão consolo e fortalecimento espiritual. A doutrina espírita amplia essa compreensão ao explicar que muitas experiências difíceis fazem parte das provas necessárias para o progresso do espírito. Cada espírito traz consigo aprendizados que precisam ser desenvolvidos ao longo das encarnações. Algumas dificuldades surgem como consequência de escolhas passadas, enquanto outras aparecem como oportunidades de desenvolver virtudes como paciência, humildade e confiança. Nesse contexto, o encontro invisível com Jesus pode ocorrer justamente nos momentos mais difíceis da vida. Quando uma pessoa enfrenta desafios com fé e busca agir com dignidade mesmo diante do sofrimento, abre espaço interior para sentir a presença consoladora do Cristo. Muitas vezes, é nos períodos de dor que o espírito humano se torna mais sensível às inspirações espirituais. Existem diversos episódios em que Jesus se aproxima daqueles que sofrem, oferecendo consolo e esperança. Ele curava enfermos, confortava aflitos e demonstrava profunda compaixão por todos que enfrentavam dificuldades. Esses exemplos mostram que o Cristo não ignora o sofrimento humano,
mas procura transformá-lo em uma oportunidade de renovação espiritual. Na visão espírita, essa ajuda espiritual continua acontecendo. Os espíritos superiores trabalham constantemente para inspirar coragem e esperança nos corações humanos. Embora nem sempre possamos perceber claramente essa assistência, ela se manifesta através de intuições, pensamentos de confiança e oportunidades de aprendizado que surgem ao longo da vida. Assim, as provas da existência não precisam ser vistas apenas como sofrimento, mas como experiências que podem fortalecer o espírito e aproximar a pessoa de valores mais elevados. Quando alguém aprende a enfrentar as dificuldades com fé, paciência e confiança em Deus, começa a perceber que mesmo os momentos difíceis podem se transformar em caminhos de aproximação com os ensinamentos de Jesus. O Evangelho vivido, transformando a vida interior. Ao longo da história, milhões de pessoas leram o Evangelho, estudaram os ensinamentos de Jesus e admiraram sua vida extraordinária. No entanto, o verdadeiro propósito não é apenas ser estudado ou admirado, mas ser vivido. O encontro invisível diário com Jesus se torna mais profundo quando os ensinamentos do Cristo deixam de ser apenas palavras inspiradoras e passam a orientar as atitudes e escolhas da vida cotidiana. É nesse momento que o Evangelho se transforma em uma força viva dentro da consciência humana. Jesus frequentemente chamava seus ouvintes à transformação interior. Ele não se limitava a ensinar princípios morais. Convidava as pessoas a renovarem o coração, a mente e as atitudes. Em várias ocasiões, destacou que não basta apenas conhecer o que é correto, mas é necessário praticar aquilo que se aprendeu. Essa mensagem continua extremamente atual, pois muitas vezes o ser humano compreende intelectualmente os valores espirituais, mas encontra dificuldade em aplicá-los nas situações concretas da vida. O Espiritismo enfatiza exatamente essa necessidade de vivência do Evangelho. Allan Kardec ensinou que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dominar suas más inclinações. Isso significa que o progresso espiritual não depende apenas de crenças ou conhecimentos teóricos, mas principalmente da capacidade de transformar esses ensinamentos em atitudes concretas de amor, justiça e fraternidade. O encontro invisível com Jesus ocorre justamente nesse processo de transformação moral. Cada vez que uma pessoa decide agir de maneira mais justa, mais paciente ou mais generosa, está aproximando-se espiritualmente do exemplo do Cristo. Esse encontro não acontece de forma repentina ou completa, mas através de um caminho gradual de crescimento interior. Esse caminho exige sinceridade consigo mesmo. O autoconhecimento é um elemento fundamental para a transformação espiritual. Ao observar seus próprios pensamentos e sentimentos, o indivíduo começa a perceber quais atitudes ainda precisam ser melhoradas. Às vezes surgem impulsos de orgulho, irritação, egoísmo ou intolerância. Reconhecer essas tendências não significa desanimar, mas compreender que a evolução espiritual é um processo contínuo. Jesus demonstrava profunda compreensão diante das limitações humanas. Ele sabia que cada pessoa se encontra em um estágio diferente de aprendizado espiritual. Por isso, em vez de condenar, procurava orientar e encorajar aqueles que desejavam melhorar. Sua mensagem sempre apontava para o recomeço, para a possibilidade de renovação interior e para a confiança na misericórdia divina. Na prática, viver o Evangelho significa transformar as relações humanas. Significa tratar as pessoas com respeito, agir com honestidade, desenvolver empatia e procurar compreender as dificuldades dos outros. Muitas vezes, a verdadeira vivência do Evangelho se manifesta em atitudes discretas, como controlar uma palavra dura, oferecer compreensão em vez de crítica, ou ajudar alguém sem esperar reconhecimento. O Espiritismo ensina que cada esforço sincero de melhoria atrai o apoio de espíritos superiores. Quando alguém decide transformar sua vida moralmente, cria uma sintonia espiritual
com aqueles que trabalham pelo progresso da humanidade. Essa assistência espiritual fortalece o indivíduo e o ajuda a perseverar no caminho do bem. Assim, o Evangelho vivido se torna uma experiência diária de encontro com o Cristo. Cada gesto de bondade, cada atitude de perdão e cada decisão de agir com justiça representa um passo na direção da luz espiritual ensinada por Jesus. Gradualmente, o espírito humano vai assimilando esses valores até que eles se tornem parte natural de sua maneira de viver. A presença espiritual de Jesus na evolução da humanidade. A influência de Jesus não se limita à vida individual de cada pessoa. Ao longo de mais de 2000 anos, sua mensagem transformou profundamente a história da humanidade. Ideias como o amor ao próximo, perdão, fraternidade e misericórdia passaram a ocupar um lugar central na consciência moral de muitos povos. Mesmo em culturas e tradições diferentes, os ensinamentos do Cristo continuam sendo reconhecidos como uma referência ética e espiritual para a vida humana. No olhar espírita, essa influência não é apenas histórica, mas também espiritual. Jesus é considerado o espírito mais elevado que já esteve ligado à Terra, atuando como guia e modelo para toda a humanidade. Isso significa que sua missão não terminou com o fim de sua vida física, mas continua se manifestando através da inspiração espiritual que auxilia o progresso moral do planeta. A evolução da humanidade ocorre gradualmente. Ao longo dos séculos, a sociedade tem avançado em diversos aspectos, como o reconhecimento da dignidade humana, a valorização da solidariedade e o desenvolvimento de ideais de justiça e liberdade. Embora ainda existam muitos desafios e conflitos, esses avanços indicam que a humanidade está caminhando lentamente em direção a valores mais elevados. Nesse processo evolutivo, a mensagem de Jesus continua desempenhando um papel fundamental. Seus ensinamentos oferecem princípios universais capazes de orientar o desenvolvimento moral da sociedade. O amor ao próximo, por exemplo, representa um fundamento essencial para a construção de relações mais justas e fraternas entre os povos. A doutrina espírita também destaca que o progresso espiritual do planeta depende da transformação interior das pessoas. Cada indivíduo que decide viver de acordo com os valores do Evangelho contribui, de alguma forma, para tornar o mundo um lugar melhor. Assim, o encontro invisível com Jesus não beneficia apenas a vida pessoal, mas também influencia positivamente o ambiente social. Os espíritos superiores trabalham constantemente para inspirar pensamentos e iniciativas que favoreçam o progresso moral da humanidade. Muitas ideias que promovem a paz, a solidariedade e o respeito entre as pessoas surgem sob a influência dessas inspirações espirituais. Dessa maneira, a presença do Cristo continua orientando o desenvolvimento espiritual do planeta. Compreender essa realidade amplia a visão da vida. O ser humano deixa de enxergar sua existência apenas como uma experiência individual e passa a perceber que faz parte de um processo coletivo de evolução. Cada atitude de amor, cada gesto de justiça e cada ação de solidariedade contribuem para aproximar a humanidade dos ideais ensinados por Jesus. Assim, o encontro invisível com o Cristo não ocorre apenas na intimidade da consciência individual, mas também no esforço coletivo da humanidade para construir um mundo mais fraterno. Sempre que valores como compaixão, justiça e respeito são colocados em prática, a mensagem do Cristo se torna viva na história humana. Caminhando diariamente com o Cristo invisível. Ao refletir sobre o encontro invisível diário com Jesus, torna-se evidente que a presença do Cristo não está distante nem inacessível. Ela se manifesta de maneira silenciosa e constante na consciência humana, nas oportunidades de fazer o bem e nas experiências que convidam ao crescimento espiritual. Esse encontro não depende de manifestações extraordinárias,
mas da disposição interior de viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Cada dia oferece inúmeras oportunidades para esse encontro espiritual. Ele pode ocorrer durante uma oração sincera, em um momento de reflexão silenciosa ou em uma atitude de caridade em favor de alguém que necessita de ajuda. Também pode acontecer quando alguém escolhe perdoar em vez de guardar ressentimentos, compreender em vez de julgar ou amar em vez de agir com indiferença. A doutrina espírita ensina que a vida é uma jornada de evolução espiritual. Cada experiência vivida contribui para o aprendizado do espírito e para o desenvolvimento de virtudes que aproximam o ser humano das leis divinas. Nesse caminho de crescimento, Jesus permanece como o grande guia e modelo, inspirando cada pessoa a desenvolver o melhor que existe dentro de si. O encontro invisível com o Cristo é, portanto, uma realidade acessível a todos. Ele não está limitado a santos ou a pessoas consideradas espiritualmente especiais. Qualquer indivíduo que procure agir com amor, honestidade e compaixão pode experimentar essa proximidade espiritual. A presença de Jesus se torna perceptível na medida em que o coração humano se abre para o bem. Esse encontro também traz consolo e esperança. Em momentos de dificuldade, a lembrança dos ensinamentos do Cristo pode oferecer força para continuar avançando. Saber que existe uma orientação espiritual que conduz a humanidade ao progresso ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais confiança e serenidade. Caminhar diariamente com o Cristo invisível significa transformar a própria vida em um espaço de aprendizado e serviço ao bem. Significa reconhecer que cada pensamento, cada palavra e cada atitude possuem importância no processo de evolução espiritual. Quando alguém decide viver de acordo com os valores ensinados por Jesus, começa a experimentar uma paz interior que nasce da harmonia com as leis divinas. Assim, o encontro invisível com Jesus não é apenas uma ideia espiritual, mas uma experiência real que pode ser vivida todos os dias. Ele acontece na consciência que desperta para o amor, na atitude que busca o bem e na esperança que sustenta o espírito diante das dificuldades. E, à medida que esse encontro se torna mais frequente na vida humana, o mundo também se transforma gradualmente, aproximando-se cada vez mais da fraternidade e da luz ensinadas pelo Cristo. Este foi o 22º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra. Sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de fé ativa. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.